Se eles não conseguem nem resolver esse tipo de invasão, como é que eles vão lutar uma guerra contra os russos? O que aconteceu nos Estados Unidos também com a questão de Donald Trump e Zelensky lá no estúdio oval lá da Casa Branca, esse debate, esse confronto entre o presidente ucraniano e o presidente dos Estados Unidos, junto com o vice-presidente americano, e agora tivemos uma reunião lá em Londres, onde os líderes europeus se reuniram e aumentaram os gastos para a defesa. Agora, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou estar aberto ao diálogo construtivo com os Estados Unidos dias após esse duro confronto com Donald Trump, que cancelou o acordo sobre terras raras e minerais ucranianos. Simultaneamente, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou que o Reino Unido está preparado para apoiar a Ucrânia com tropas terrestres e aviões no ar. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, pediram uma urgente reconciliação entre Kiev e Washington, anunciando e alertando sobre um possível risco de um Ocidente dividido. Eu queria continuar com o Leandro e depois ouvir a Fabi também sobre isso, e o Maurício. Leandro, você que está nos Estados Unidos, a percepção lá nos Estados Unidos dessa situação e as consequências que esse duro embate entre Trump e Zelensky está provocando na Ucrânia e no cenário internacional. Bom, o povo americano ele é muito simpático, de uma maneira geral, à Ucrânia, né, por conta do fato do país ter sido invadido, e ainda tem uma percepção cristalizada, né, na psique nacional, da Rússia como um inimigo histórico por conta do histórico soviético. Agora, o que tem acontecido nos últimos anos, e isso ficou mais evidente após as revelações aqui de como os órgãos de inteligência e de segurança dos Estados Unidos, né, Departamento de Defesa, Departamento de Estado, agências como o CIA, como o NSA, o USAID, como uma das agências que, digamos assim, é frente da CIA, né, para não parecer CIA, mas para todos os fins e efeitos é uma agência que defende interesses nacionais americanos e que muitas vezes faz um trabalho sujo. O que ficou evidente ao longo dos últimos anos, e a gente sente isso no Brasil, é que essa coalizão Europa-Estados Unidos está baseada numa visão de extrema esquerda de democracia. Qual é a visão de extrema esquerda de democracia? É a visão de que se as políticas de esquerda não são implementadas, então nós temos uma ditadura. Se não for um país organizado política socialmente conforme as diretrizes de esquerda, nós temos uma ditadura, ou nós temos uma ameaça à democracia, vamos colocar assim, e essas agências, essa estrutura toda de Estado, seja na União Europeia, que foi onde essa ideia, né, de social-democracia cada vez mais agressiva nasceu e cresceu, e depois nós tivemos a mesma coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos por mãos do Partido Democrata, especialmente na era Obama, né, isso se voltou contra a própria democracia, contra os conservadores especialmente. Então, aquele aparato de segurança, de soft power, né, de inteligência, de infiltração, de influência, vamos colocar assim, na academia, na imprensa, nos outros países, nas instituições que nós tínhamos durante a Guerra Fria, para combater de fato um inimigo totalitário que era o comunismo, agora foi modificado, foi organizado para combater a direita, para combater os conservadores. E é por isso que o Trump foi perseguido, é por isso que na Europa quem fala mal de imigração pode até ser preso. Na Alemanha nós temos casos disso. O 60 Minutes aqui nos Estados Unidos apresentou isso como se fosse uma coisa boa, né? Como se fosse uma forma de civilizar a internet, né? Foi o jeito que a jornalista americana colocou. Nós estamos vendo a censura sendo promovida em massa na internet, nós estamos vendo a perseguição de fato sendo promovida em todos os países ocidentais, inclusive aqui nos Estados Unidos. O Trump é o maior caso disso. Então, o que passou a ser percebido pela direita americana, e talvez a direita brasileira não percebeu isso de maneira mais clara, é que a própria União Europeia virou aí um instrumento autoritário. Não é mais aquele defensor da democracia da época da Guerra Fria, né? Obviamente que isso não quer dizer, e isso é importante mencionar, porque eu vejo muita gente na direita errando também, que o seu Putin lá e que a Rússia, né, com o seu projeto eurasiano, seja um aliado do Ocidente ou defenda as tradições, né, seja uma força conservadora, nada disso, né?
A Rússia é uma ditadura brutal, Putin é um ditador brutal, ele usa essa carapuça de conservador e tudo mais para atrair apoio, atrair simpatia de uma parte da direita que está sendo perseguida, né, no seio do Ocidente por conta desse aparelhamento de esquerda. Então, na Ucrânia, o que a gente viu nos últimos anos, nos últimos vários anos, nas últimas décadas, foi justamente uma luta de influência, de interferência na política do país. De um lado, o globalismo russo, né, o projeto totalitário russo, e do outro lado, o projeto europeu, que tem essa máscara de democracia, mas no final das contas está cada vez mais autoritário. Então, o povo ucraniano é vítima do embate desses dois projetos autoritários, né? O projeto globalista socialista e o projeto eurasiano russo. E aí o Trump vem até o poder, e o J.D. Vance foi lá em Munique, só para finalizar, e faz um discurso falando o seguinte: peraí, nós estamos lutando aqui juntos, nós mantemos a OTAN, isso custa centenas de bilhões de dólares para os Estados Unidos todos os anos, e só na Ucrânia os Estados Unidos colocou pelo menos 150 bilhões de dólares, né? O Trump fala até mais, ele faz uma conta diferente. Mas por que a gente está lutando juntos se na Europa conservadores são censurados, partidos conservadores são perseguidos, teve até uma anulação de uma eleição na Romênia porque o candidato de direita ganhou, né? Que tipo de valores em comum nós ainda temos? E esse é o pano de fundo por trás do catastrófico encontro entre o Zelensky e o Trump, porque o Trump quer uma solução para esse conflito, né? Nós temos a Ucrânia numa situação muito difícil, está acabando de fato os soldados, milhares, dezenas de milhares ou até centenas de milhares de ucranianos já morreram, uma geração já foi destruída, os russos também perderam um monte. Então o Trump pensa, poxa, não faz mais sentido continuar. Será que essa guerra aqui de fato é pela independência da Ucrânia, ou a gente está basicamente, de uma certa forma, financiando todo um projeto, né, de uma Europa globalista que é contra nós, que não tem mais valores em comum como existia no passado, né? Então esse é o X da questão que muita gente ainda não entendeu. Então o Trump, ele não vai voltar atrás nisso. O Zelensky cometeu um erro, a Europa cometeu um erro, achando que iria constrangê-lo até que ele resolvesse continuar financiando essa guerra. E isso não vai acontecer. E, em segundo lugar, a Europa é um continente falido. A Europa não tem a capacidade militar, nem mesmo a fibra moral, né, para entrar numa guerra dessa. Se eles não conseguem nem impedir uma invasão do país com imigrantes ilegais, que só hoje teve 3 atentados terroristas na Europa, né? A gente tem casos de gangues paquistanesas que estão atuando no Reino Unido há décadas, estuprando meninas, né? Fazendo tráfico de mulheres. E aí as autoridades não fazem nada porque não, a gente vai ser politicamente incorreto se a gente fizer alguma coisa contra esses caras, porque é uma minoria, né, perseguida e tudo mais. Então, se eles não conseguem nem resolver esse tipo de invasão, até porque eles querem, né, isso aí para enfraquecer a sociedade, como é que eles vão lutar uma guerra contra os russos? Então esse é o X da questão, né? E o Trump veio, só para finalizar aqui, para mudar essa ordem. O que os americanos estão falando para os europeus é o seguinte, que foi exatamente o que o J.D. Vance deu o recado lá em Munique. Ou vocês passam a defender os valores que o Ocidente sempre defendeu, livre expressão, livre associação política, direitos fundamentais, né? Os valores americanos, os valores ocidentais, ou a gente está fora. É isso, não vai mais ter OTAN, não vai mais ter esse negócio que a gente não vai ficar financiando isso. A gente não vai ficar financiando pessoas que querem nos censurar e nos prender. Em última análise é isso, né? Então, essa é a situação. Eu queria pedir a palavra para só uma licença para a Fabi, porque o Maurício Galante ele vai ter que deixar a gente junto com o Leandro às 9 horas. Então eu queria passar a palavra para o vereador. Deixa a Fabi falar, pode deixar a Fabi falar, depois eu falo e me despeço, fica tranquilo. Então, um minutinho para cada um, porque depois eu tenho que chamar os comerciais. Então, um minutinho para a Fabi e um minutinho para o Maurício. Peraí, vou ajudar todo mundo aqui. Chat, não brigue com ninguém, tá bom? O Maurício vai ter que sair, então ele vai poder falar. Depois eu volto no tema anterior, o pessoal aqui ficou pedindo. Gente, aqui a gente é tudo amigo, tá bom? Então ele vai falar, já que eu cortei, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Ao invés de fazer treta, coloca lá no grupo da família. É isso aí. Daqui a pouquinho teremos também o deputado Salles. Então a Fabi e o Salles vão comentar a pauta anterior. E agora sim, Maurício, sua opinião sobre essa questão e depois a gente se despede. Falando em treta, Fabi, falando em treta é o seguinte,
Se o cara fosse inteligente, o Zelensky, quando ele entrasse ali, ele viu que tinha a mídia. Desde quando que você coloca mídia para televisionar alguma discussão, algum acordo diplomático? Nunca. Era uma arapuca. O Trump sabe o que ele está fazendo. Como o Leandro falou, ele é um excelente negociador, ele sabe o que ele está fazendo. Se eu fosse o Zelensky, que eu entrasse ali, visse aquela arapuca, cheio de câmera, cheio de gente, e eu sei que eu tenho que estar ali para passar meu chapéu, para recolher dinheiro daquela gente, eu fazia uma coisa. Primeira coisa, ó, quero o tradutor. Bota um tradutor aqui entre eu e o Trump. Ele, sabendo inglês, ele ia falar em ucraniano, o tradutor ia falar em inglês, o Trump ia responder em inglês, só que ele já entendeu inglês. O Trump não entende ucraniano, mas ele entende inglês. E aí ele tinha tempo para pensar na resposta, além de ele ganhar tempo, em vez de eles trocarem farpas por 15 minutos, ia trocar a farpa por 1 minuto e meio, 2 minutos. Ele não soube usar o tempo, a alocação de tempo, não soube usar estrategicamente, quis responder direto em inglês. Do lado do Trump, quer dizer, ficou muito perto, close contact, falou a língua do outro, é um erro primário em qualquer círculo de relações diplomáticas. Você mesmo sendo capaz de falar a língua do outro, você nunca faça isso. Você tem que colocar um tradutor para ganhar tempo e tempo de raciocínio. E ele não fez isso. Então ele caiu numa arapuca. Ele foi encurralado. Achei muito interessante, eu acho que o Leandro também depois, quando eu sair, vou dar tchau pro pessoal, comentem sobre isso. O protagonismo do J.D. Vance nesse primeiro mês de governo está me impressionando. O protagonismo que ele está tendo de relações internacionais e de conversar em favor do governo americano. Eu não vi o Trump dar esse protagonismo pro Mike Pence no primeiro governo. Porque todo mundo sabe que a lei é essa, você escolhe um vice para calar a boca, para ficar de boca calada durante o seu governo. Mas não é o que está acontecendo nos Estados Unidos, não é interessante? E agora sim, vamos voltar com o deputado Ricardo Salles, com a Fabi. Queria pedir para a Fabi e também depois para o deputado um comentário sobre essa notícia do pedido da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal que obrigue a Meta e o X a informar sobre os dados, as informações de Alan dos Santos. Fabi, a sua opinião sobre isso é legal, não é legal? E o que você espera que as plataformas farão com esse pedido? Então, o Leandro e o Maurício falaram o lado, né, obviamente, até porque moram lá, dos Estados Unidos. Eu, olhando pelo lado aqui do Brasil, eu acho que é proposital, um esgarçamento, mais ainda, né, se é que existe ainda algum tecido para esgarçar da capacidade jurídica no Brasil. Infelizmente, se é um pedido da Polícia Federal, gente, eu estou colocando no condicional, porque isso merecia uma investigação aprofundada, né? Você ter uma insistência tão grande em relação à perseguição ao jornalista Alan dos Santos, que todo mundo sabe, é sabido, é publicamente sabido, que ele não mora no Brasil, que ele não está no Brasil, e graças a Deus nem a família dele, existe essa insistência para querer saber os dados dele, sendo que nem mesmo no Brasil se justifica esses pedidos, nem o juiz natural não seria o Supremo, e muito menos o que é alegado, pelo menos o que a gente tem notícia, como eu já falei, eu vou repetir, não existe crime de ódio, não existe crime de fake news, tudo isso não foi legislado no Brasil. Então, olhando por esse prisma, é uma vontade do judiciário combinado aí, infelizmente, com as outras instituições brasileiras, de esgarçar esse relacionamento. Se é verdade aquela notícia que quem trouxe é a mídia, se o ministro achar ruim, ele tem que ir perguntar para a Globo e afins, que sempre disseram que, inclusive, ele teria palpitado na nota via Itamaraty, né, para poder ser uma reação do Itamaraty, se isso de fato ocorreu, e eu acho que sim, até mesmo na época eu me lembro que eu falei que mencionar o artigo da Constituição exatamente era muito cara, né, de alguém que eu costumo ler as decisões. Então tudo isso, gente, é um grande, grande escândalo, e é para colocar, né, partindo do ponto de vista que quem está agindo são os brasileiros, é para tentar colocar o Elon Musk e tentar fazer o que já foi feito, bloquear a rede aqui no Brasil, e se apertar, ele acha que ele vai poder fazer o mesmo modus operandi, de ir lá e bloquear as contas da Starlink, né, que não tem o mesmo quadro de sócios, né, e, portanto, também violaria mais um monte de leis brasileiras, a conduta desses juízes, que, ao meu ver, além da ilegalidade dos atos, agem com abuso de autoridade, né, estourando o tecido judicial que eu acabei de mencionar. Então, é isso, é o esgarçamento completo, e eu acho que isso é proposital. Perguntar, aliás, queria iniciar a pergunta, deputado, falando sobre uma frase que eu li num artigo do Fernando Schuller na Veja algumas semanas atrás. Qual ameaça, na sua opinião, Alan dos Santos representa para o Brasil?
para justificar essa tamanha perseguição contra Lano Santos? E agora, como jurista, como advogado que o senhor tudo isso, esse pedido da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal, é legal, é ilegal? E o que o senhor espera que será a reação das plataformas do Meta e do X? Veja, primeiro eu acho que não há ameaça nenhuma. O Alan dos Santos é um jornalista que tem as suas opiniões como qualquer jornalista tem direito de ter. Se você tiver ilegalidades praticadas, mesmo por um jornalista, obviamente essas ilegalidades são passíveis. Mas o Alan dos Santos, em especial, é um jornalista. Claro que ele tem, em função de toda a perseguição que ele vem sofrendo, ele tem tido, também ele, como consequência disso e como reação a tudo isso, também ele, posições muito fortes. Agora, ele está nos Estados Unidos, a família dele, como a Fabiana lembrou agora, também está nos Estados Unidos. Quer dizer, o que se pretende com essa busca de informações de alguém que sabidamente está nos Estados Unidos, junto com a sua família? Não tem muito o que entregar, inclusive, do ponto de vista de informação, né? As redes, na verdade, estão sendo colocadas em xeque para ver se mantém ou não o sigilo das informações de alguém que detém a sua conta, e se não mantiverem esse sigilo, portanto, forem entregar aquilo que lhes é perguntado, provavelmente incorrerão em algum descumprimento das suas normas de defesa da privacidade, etc., lá dos Estados Unidos. Então, vai se estabelecer aí um conflito de jurisdição. A autoridade brasileira exigindo que seja entregue determinadas informações, e, por outro lado, o amparo por essas redes que são companhias estrangeiras na legislação americana e, sobretudo, nesta nova legislação que está sendo aprovada lá. Portanto, eu acho que isso vai criar, de fato, um grande impasse e só vai servir para esquentar ainda mais esse problema que está crescendo em progressão geométrica, né? Pois é, deputado, só para também queria um seu comentário sobre uma pauta que tratamos antes da sua entrada, sobre essa questão do STF insistir em tentar bloquear recursos da Starlink para a multa do X, e também uma opinião sobre o que está acontecendo com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, esse pedido de retirada do passaporte. 2 comentários rápidos para poder a gente passar depois para a próxima pauta. Bom, com relação ao passaporte do Eduardo, não me parece que haja menor sentido disso, porque se nós lembrarmos, durante o governo Bolsonaro, eu era ministro do Meio Ambiente, assisti isso de camarote. A esquerda, os deputados e senadores da esquerda, artista, enfim, a turminha da maconha, esse pessoal todo, eles iam lá para a Europa e para os Estados Unidos infernizar a vida do governo e do Brasil, pediam sanções do Brasil. Eu até vou contar um episódio aqui, quando o pessoal fala que o Eduardo foi lá, traiu o país, isso é um absurdo. E eu digo uma coisa aqui que aconteceu no nosso governo, ao contrário, para vocês verem que essa turma tem 2 réguas de valores morais. Quando é o deles, absolutamente flexível. Quando é com relação aos outros, eles criam essa narrativa para perseguir. Em pleno governo Bolsonaro, logo que o Biden assumiu, o secretário para assuntos climáticos, o enviado especial para assuntos climáticos, né, foi o John Kerry. Ele foi indicado com plenos poderes pelo Biden para tratar das questões de meio ambiente e clima. E eu tive uma série de reuniões com ele, e eles nos pressionavam, o negócio do desmatamento, Amazônia e tudo mais. Resumindo a história, eu disse, olha, nós temos um plano aqui para cuidar da Amazônia. Nós queremos apresentar esse plano e, por outro lado, vocês finalmente colocarem o dinheiro. A esquerda mundial, em especial Estados Unidos e Europa, diziam que iam ajudar a história de carbono, isso, aquilo, iam ajudar a Amazônia, Save the Amazon, Greta, né, Leonardo DiCaprio, essa turma toda. Eu falei, perfeitamente, agora vocês têm a oportunidade de fazer um cheque aí e ajudar de verdade, sair do blá blá blá, que aliás vai se repetir agora na COP no final do ano lá no Pará, aquele local vergonhoso cheio de esgoto. Infelizmente a população do Pará está vendo essa movimentação para receber os gringos, né, os europeus sobretudo, políticos e ambientalistas, deviam colocar esses políticos e ambientalistas para dormir nas favelas e nas palafitas para eles verem os verdadeiros problemas da região e não esse papinho furado. Mas voltando ao assunto, nós negociamos com o governo americano, através do John Kerry, pusemos em cima da mesa, olha, vocês querem ajudar? Tem uma maneira. Agora, se não quiser ajudar dessa maneira, não quero ouvir mais nenhuma reclamação. Qual era a maneira? Nós pedimos $1 bilhão, dos quais 2/3 era para ajudar em projetos de desenvolvimento da Amazônia do setor empresarial, né? Então, nada de ONG, nada de academia, nada de esse blá 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 que sempre sorveu o dinheiro do Fundo Amazônia. Eram 2/3 para ajudar iniciativas capitalistas, empreendedoras, de gente da região, ou seja, $750 milhões mais ou menos, um pouquinho menos, e 1/3
para a gente reforçar as operações contra atividades ilegais. Que, de fato, né, a gente sabe que a máfia, os grupos criminosos, tanto dos países vizinhos e tal, estava quase tudo pronto para assinar. Os americanos já tinham topado, aprovado o plano, gostado da estratégia e iam dar o dinheiro. O que fizeram deputados e senadores brasileiros, ONGs brasileiras e ativistas brasileiros? Contactaram seus pares lá nos Estados Unidos, do governo democrata, as ONGs lá de Washington, os ambientaloides lá de Washington, e essa turma lá em Washington tratou de bloquear a iniciativa do governo americano e impediu que os americanos contemplassem o nosso plano. Ou seja, exatamente isso que eles estão acusando de supostamente ter sido feito pelo Eduardo agora, eles fizeram largamente, não foi só esse assunto, foi a história de Yanomami, questão indígena, questão de direitos humanos, enfim, uma série de mentiras que foram sendo contadas ao longo dos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro e atrapalhando, contadas por brasileiros, né, por deputados, senadores e acadêmicos e ONGs brasileiras. Iam lá fora, eu vi isso na Copa em Madrid e tudo mais, eles iam lá fora falar mal do Brasil e exigir que esse pessoal boicotasse o Brasil. Então, quer dizer, eu não estou entendendo de onde eles estão tirando essa reclamação que o Eduardo foi lá fora expor a verdade. O que esse pessoal fez lá fora, no governo Bolsonaro, foi contar mentira. O que o Eduardo está contando é verdade. Portanto, essa história de bloquear o passaporte dele, além de ser o infringimento das prerrogativas parlamentares, né, você calar um deputado, calar internacionalmente é calar também. Ela vai contra, evidentemente, o histórico do que a esquerda sempre fez. Então, quer dizer, eles podem fazer, e se o Eduardo estiver fazendo, vamos admitir que esteja, só para comentar aqui, se ele estiver fazendo, não está fazendo nada mais do que a esquerda fez nos 4 anos do governo Bolsonaro. Então, acho que isso é um grande absurdo. Com relação aos recursos da Starlink e tudo mais, de novo, nós já passamos por isso para o Brasil recentemente, né, onde houve aquela tentativa de misturar as pessoas jurídicas. A legislação brasileira, para você permitir uma coisa dessa, você tem um processo chamado desconsideração da personalidade jurídica. Então teria que desconsiderar a personalidade jurídica do X, desconsiderar a personalidade jurídica da Starlink, para ver onde é que está o ponto de conexão e qual é a correlação entre uma coisa e outra. Quer dizer, existe um processo para fazer isso. Não pode simplesmente você arbitrariamente mandar congelar dinheiro de uma outra empresa. Isso é coisa de ditadura africana. Se você quer ser um país que recebe investimento estrangeiro, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Isto sim é trabalhar contra o Brasil, porque aí você efetivamente macula a imagem do país, a previsibilidade, a segurança jurídica lá fora. Aí nenhum empresário sério, nenhuma companhia capital aberto ou não, vai querer investir no Brasil. Falar o quê? Uma arbitrariedade dessa? Isso é coisa de ditadura africana, República das Bananas. Então, de fato, também este aspecto não faz sentido, na minha opinião. Vamos continuando com as nossas pautas. Vamos falar agora um pouco de política brasileira, porque a escolha de Gleisi Hoffmann está criando bastante problemas lá em Brasília, e isso gerou perplexidade na oposição e também no ambiente governista, porque a substituição de Alexandre Padilha na Secretaria de Relações Institucionais caiu como uma bomba entre os partidos de centro. O presidente de um partido de oposição afirmou que nem se tivesse entregado ao Bolsonaro o roteiro de autoimplosão do governo seria tido tanto efeito, seria tão efetivo como a nomeação de Gleisi Hoffmann para esse cargo. A deputada, ela tem um perfil combativo, é conhecida por fazer críticas duras ao próprio governo, especialmente na área econômica, liderada por Fernando Haddad, e a escolha agitou o mercado financeiro já na quinta-feira, com a bolsa que caiu e o dólar que subiu, poucos minutos após a divulgação da nota do Palácio Planalto com a nomeação de Gleisi Hoffmann. Então, temos uma novidade lá em Brasília. Eu queria continuar com o deputado Salles, e depois ouvir a Fabi também, sobre os efeitos políticos da nomeação de Gleisi Hoffmann e o que esperar até o ano que vem, maior, menor articulação e também os efeitos disso na capacidade do governo de aprovar pautas no Congresso. Deputado. Veja, Cláudio, a Narizinho é debilóide, né? Não tem cabimento o Lula colocá-la como articulação política. Ela arranja encrenca com todo mundo. É impressionante. Ela arranja encrenca com os deputados da oposição, nós, mas arranja encrenca com os próprios deputados da esquerda. Ela critica o Haddad, não que o Haddad não seja criticável, muito pelo contrário, né? Tá sendo até bom, porque o pessoal tá vendo que ele não é competente nem nada, mas ela tinha que ser a última pessoa a atacar o ministro da Economia, para não criar marola, né? Para não criar constrangimentos à administração do governo do Lula.
E, ao contrário, ela é da ala dos radicais, dos malucos beleza lá do PT. Tanto que o namorado dela é o Lindenberg Farias, né? O cara lá que teve lá o negócio dos caras pintados e tudo, agitador. Quer dizer, o Lindinho é namorado da Narizinho, que tem um outro apelido aí que eu não vou falar, todo mundo sabe. Quer dizer, é um desastre completo. Desastre. Claro, você tem duas análises possíveis sobre isso. A primeira é, para nós que somos oposição e queremos ver o governo Lula enfraquecido e jamais tendo chance de se reeleger em 26, é óbvio que é interessante, a gente aplaude, né? Eu até fiz um vídeo aí dando risada, eu falei assim, para nós da oposição, o melhor presente que o Lula podia dar é colocar a Narizinho para ser chefe da articulação. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer que esse processo de desgastar o governo, de enfraquecer politicamente o Lula, ele tem, ao longo dos próximos 1 ano e 8 meses, que é até dezembro de 26, ele tem consequências imediatas na qualidade de vida da população. Então, o aumento do preço dos alimentos, a inflação, a explosão do dólar, a queda da bolsa, a subida dos juros, quer dizer, tudo isso, essa falta de estabilidade, de previsibilidade, de segurança jurídica, de desarticulação política, ela deságua num caos econômico e caos social que a população mais pobre vai sofrer, não é que vai sofrer lá na frente, vai sofrer amanhã, depois de amanhã e tudo mais. Então, essa nomeação da Gleisi Hoffmann é um desastre sob todos os aspectos. De novo, repito, nós somos oposição, nós queremos ver o Lula enfraquecido, o governo dele achincalhado, porque é um governo de gente corrupta, incompetente e despreparada, mas sabemos, por outro lado, que até 2026 a população vai sofrer demais na mão desse pessoal. E dá muita dó, muita pena de ver as pessoas mais humildes, muitos dos quais, infelizmente, fizeram o L aí, se soubessem que iam enterrar a cabeça nesse buraco, não teriam feito. Né? Isso a gente dá o desconto deles, porque muita gente instruída do topo da pirâmide, né, a Faria Limer, o pessoal aí de mercado financeiro e tal, fizeram o L também. A Artistada fez o L, né, um monte de engraçadinho fez o L, porque não gostava que o jeito do Bolsonaro falava, e agora está todo mundo se fudendo, para falar o português claro, graças a esse pessoal. Então, nós temos que ter efetivamente, por um lado, a satisfação de ver o governo ruir, porque a Gleisi vai causar um estrago gigantesco, mas, infelizmente, sendo responsáveis que somos com relação ao resto da sociedade, saber que isso vai causar ainda mais dano, vai machucar ainda mais a sociedade brasileira, essa desarticulação que a falta de bom senso, de equilíbrio, de capacidade de diálogo da Narizinho vai causar no país. Pois é, Fabi, eu queria um teu comentário, só temos 3 minutinhos, que depois teremos um vídeo do nosso Rodrigo Constantino, então, seu comentário, Fabi. Tá parecendo uma maratona hoje, Couch. Eu tô vendo o seu trabalho aqui de colocar todas essas pautas. Gente, resumiu muito bem, né, Salles? Porque a gente sabe que a Gleisi, ela não tem autocontenção, pelo contrário, né? Ela acha que ela tá certa, ela tem aquele espírito de guerrilheira esquerdista e vai favorecer quem quer mal do governo, né? Eu acho isso. Mas também é uma pena e também é fato constatado que quando esse pessoal petezada, né, tá no poder, petezada raiz, quem sofre mais é o pobre, né, a pessoa que mais precisa no Brasil de medidas drásticas, né, econômicas, como a gente teve no governo passado e que desta vez a gente nem tem plano de governo, nem plano de governo econômico. O Haddad, todo mundo sabe que briga, né, com a Gleisi e vice-versa, e a gente sabe também, né, que tem ainda um fator chamado Janja. Então, vai ser uma crise de mulherada aí, né, descontente com Lula, mas é o problema dele, ele que se vire nessa parte. Pobre do brasileiro, que sofre demais. Vamos ver um vídeo especial, vídeo do nosso Rodrigo Constantino, que deixou um recado para os Bradockers, né, para o nosso público aqui do Bradock Show, sobre esta data. Então, vamos ouvir o Consta. Olá, turma, tudo bom? Eu estou aqui no campus da Universidade de Miami, esperando por uns exames pré-transplante, e queria comentar com vocês 2 textos hoje que eu acho que a leitura vale muito a pena, tá? Vou começar pelo segundo, que é o do Luiz Felipe Pondé, alguém que eu já admirei muito, já li todos os livros dele, conheci pessoalmente, era alguém que eu adorava esperar segundas-feiras ali as colunas da Folha de São Paulo, mas acho que ele se perdeu um pouco, acometido talvez pela Bolsonaro Derangement Syndrome, que pegou muito isentão, né? E quando ele passou a falar de política com P minúsculo e deixou a cultura, a guerra cultural de lado, acho que ele se perdeu. Mas hoje ele volta às raízes e ele diz no texto dele: o liberalismo moderno, econômico e político destruiu todas as referências que ao longo dos milênios conduziram a humanidade ao presente, porque seu princípio lógico é de que tudo antes do indivíduo racional pleno era lixo
a ser esquecido. Restou-nos o vazio de valores, a não ser o dólar e a espada do Leviatã. Ou seja, eu já li vários livros sobre isso, da crise do liberalismo moderno, né? Eu me considero um liberal clássico, com um viés conservador, porque a gente entende que o liberalismo, ao amputar a perna moral da civilização, deixou um vácuo de valores, e a própria liberdade individual, que é o maior valor do liberalismo, não sobrevive nesse vácuo. Então, é muito importante você resgatar esses pilares pré-homem racional moderno, né, que de alguma forma o liberalismo declarou guerra e gerou uma baita confusão. Então, belo texto do Pondé. E o segundo, melhor ainda, do meu amigo Carlos Alberto de Franco, que é Deus no Comando, publicado na Gazeta do Povo, que tem muito a ver com isso, conversa bastante com o artigo do Pondé, e diz: essa nostalgia de Deus não é apenas um saudosismo religioso, mas um sintoma profundo da alma humana. O mundo contemporâneo, dominado pelo relativismo e pela cultura do descartável, assiste a uma epidemia de ansiedade, depressão e solidão. As promessas do materialismo mostraram-se incapazes de preencher o anseio por transcendência. O homem moderno, fragmentado e desconectado, sente falta de um sentido maior para a sua existência. Estamos em carnaval, época em que muita gente mergulha com vontade aí no hedonismo, na carne, na festa do aqui e agora, muitas vezes num pacto mefistofélico, demoníaco, né? Contra tudo aquilo que é mais elevado e eterno, para abraçar tudo aquilo que é efêmero e muitas vezes cá entre nós sujo, né? E a gente percebe que esse homem da era moderna racional, supostamente racional, deixou de lado justamente o pilar mais importante, que é essa conexão com o transcendente, com o eterno, com Deus, o religare, que é a religião que nós todos buscamos de alguma forma dentro de nós. Não é uma superstição, como queria Voltaire, nosso Rousseau ou Voltaire de Vassouras, aí, aquele que quer empurrar a história, recivilizar o país, se acha um típico homem racional da era moderna. A gente olha bem para ele, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, e a gente percebe que falta exatamente essa conexão com Deus. Sobra ali o que? A soberba, a arrogância, a pseudociência. E a gente percebe que na linha do Pondé, na linha do de Franco, o homem atual está angustiado, ele está depressivo, ele está muitas vezes desiludido com essa promessa toda de libertação que não veio. Por quê? Na minha opinião, estou cada vez mais convencido disso, porque está faltando ele se conectar justamente, ou reconectar, religar com Deus, com a transcendência, com aquilo que é eterno. Então essa é a minha mensagem de carnaval para vocês, tá? Recomendo a leitura dos dois textos e muitos livros que conversam com isso, que é o mergulho que eu tenho feito, inclusive, uma era mais espiritual, digamos assim. Acho que vocês não vão se arrepender de ler esses dois textos e dali em diante começar a buscar vários livros que conversem com essa temática. Bom carnaval a todos, fujam do carnaval. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.